Mas bom dia, né? Na aula passada, quando a gente falou sobre a identificação, a gente já falou um pouco sobre a questão do prontuário e vocês viram a importância do prontuário aí na identificação pós-mortem, né? Porque a gente viu lá que a forma de identificação ela é comparativa. Você compara os dados ante-mortem que estão registrados no prontuário do paciente com os dados pós-mortem, que são aqueles que estão encontrados nas peças, né, ou nos corpos, tá? Então, né, uma das grandes importâncias do prontuário é essa. E o Código de Ética Odontológica, no capítulo 3, o artigo 5, ele fala que é obrigação do cirurgião dentista manter, né, um prontuário odontológico atualizado de seus pacientes. Então, um dos motivos disso, né, a gente já constatou na aula passada, quando a gente falou da identificação humana. Vamos detalhar um pouquinho o que é o prontuário, o que ele precisa ter, tá? Eu vou colocar uma apresentação aqui na tela para vocês. Só um minuto, deixa eu localizar onde que ela está aqui. Não está aparecendo, eu vou buscá-la aqui. Está abrindo já. Pronto. Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Então, o prontuário odontológico, né? O que é o prontuário odontológico? Ele é toda a documentação que você tem decorrente da sua relação com o paciente. Ele engloba, as pessoas muitas vezes confundem prontuário odontológico com ficha clínica, mas o prontuário odontológico não é somente uma ficha clínica. Ele tem também a ficha clínica, ele deve conter a ficha clínica. Mas ele é toda a documentação que você tem daquela relação que você estabelece com o seu paciente. Ele tem a ficha clínica, né? Ele tem a documentação radiográfica do paciente, tá? As radiografias, né? Tem que estar no prontuário. A documentação fotográfica, algumas especialidades, elas demandam, né? É importante a fotografia, como, por exemplo, a ortodontia, né? A Parece que o Marco caiu. A conexão dele deve ter caído. Parece mesmo. Não tô vendo ele na lista.
Gente, eu não tô ouvindo. Alguém mais tá ouvindo? Também não estou ouvindo. Também não. Pronto. Agora estão ouvindo? Não. Sim. Sim. Agora sim. Sim. Tá, então vou voltar aqui. Então, algumas especialidades, né, além das radiografias, é importante também o registro fotográfico. Por exemplo, ortodontia, né, estética, porque é lógico que é importante você ter o registro antes e pós-tratamento dos pacientes, né? E são áreas que são muito sensíveis à reclamação de pacientes, tá? Então, esse registro fotográfico, ele é extremamente importante. Bom, além disso, né, atestados, tá? Orientações que vocês dão aos pacientes, né? Recibos, tá? Modelos. A gente viu lá um pouco na aula passada, ele falando da questão das rugosidades palatinas, né? Que elas são como digitais e que podem ser importantes para reconhecer, para a identificação humana, né? Então, o prontuário, ele é todo esse conjunto de documentos que decorre, né, dessa relação, né, cliente-dentista, tá? Bom, ao longo do tempo aí, né, a partir de 1990, a gente teve algumas modificações importantes na relação de consumo entre paciente e cirurgião dentista. Então, a Lei 8078 de 1990, ela cria aí o Código de Defesa do Consumidor, né? A partir do qual se estabelece uma relação de consumo mesmo, né, em relação à odontologia, e em 1995, por meio da Lei 9099, são criados os juizados especiais, os juizados de pequenas causas, o que facilitou em muito para, né, os pacientes reclamarem quando se sentem lesados em relação aos procedimentos odontológicos. Então, a gente tem aí agora, né, com o Código de Defesa do Consumidor, a odontologia enquanto relação, né, legislada por uma relação de consumo, e tem os juizados de pequenas causas, onde os pacientes que se sentem lesados podem vir a buscar ressarcimento por parte do cirurgião dentista de algum procedimento que eles não considerem que tenha ficado de acordo com o que foi tratado entre as partes, né? Então, essa relação profissional-paciente, ela mudou muito. E hoje, a gente fala que é importante a gente exercer uma odontologia defensiva, tá? E o principal instrumento de defesa do cirurgião dentista, qual é? É o prontuário odontológico. Tá? É a partir, né, de um prontuário, com todos os registros, com tudo ali devidamente especificado, é que o dentista consegue se defender quando, né, há, então, uma ação dos pacientes buscando ressarcimento ou buscando alguma compensação, ou mesmo, né, perante o conselho, né, alguma questão relativa à prática ética da profissão, né? Então, é importantíssimo o prontuário como mecanismo de defesa, é o instrumento que nós temos para nos defender nessas situações. Então, esse questionamento do direito do paciente, né, como consumidor de serviço, e o encaminhamento a instâncias legais de ações judiciais, por razões de custo e de tempo de tratamento, bem como em razão do fator estético, né? Lembrando aí que eu já frisei com vocês algumas vezes que estética é uma coisa subjetiva, né? Visando a reparação de dano, tem ocorrido com mais frequência nos últimos tempos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente vê, é muito comum a gente ver até em filme isso, né? É uma coisa muito forte, essa questão da busca de ressarcimento por parte dos pacientes. Há uma preocupação muito grande dos profissionais da saúde em relação a isso. Então, aqui no Brasil,
com essa legislação recente que a gente tem aí, quer dizer, não tão recente assim, né? O Código de Defesa do Consumidor já tem 30 anos, essa questão da busca de ressarcimento quando, né, o paciente se sente lesado, ela vem ficando cada vez mais frequente. Então, daí a importância da gente praticar essa odontologia defensiva, né, mediante o registro de tudo que acontece quando a gente se relaciona com o paciente, tá? Bom, e aí, né, eu frisei lá com vocês a questão da estética dela ser uma coisa aí muito individual, né? Então, eu gosto de mostrar essas fotos da Adriane Galisteu. O que vocês acham dessas fotos? Observe o sorriso inicial dela, depois já uma fase aí, né, que ela fez um clareamento, que a gente vê aqui, e aqui já com as lentes de contato. O que vocês acham disso? Para mim tá mais estético o primeiro, natural. Como você disse, essa questão da estética é subjetiva, né? E ela ampliou muito em questão digamos, do campo visual de forma vertical, né? Principalmente os cílios centrais. Então, assim, ficou uma coisa... Na verdade, eu acho que, de um certo ponto, ficou até masculinizado, porque, igual a gente estudando assim, um pouco mais sobre anatomia, a gente sabe que os dentes do homem, ele é muito maior do que o nosso, né, das mulheres. Então, acaba que fica uma coisa mais masculinizada também. Ficou desproporcional para ela, né? Desarmonizou até. Exatamente. Olha, ó, claro que aqui também, né, gente, a gente tem um pouquinho da ação do tempo, porque, né, hoje em dia ela é uma mulher bem mais velha. Mas olha que sorriso lindo aqui. Estão vendo aí a seta? Né? Um sorriso bem harmônico, né? Uma estética bem agradável. Agora, olha isso aqui. Professor, a seta não está aparecendo, não. Tá, então eu estou falando da segunda foto à direita, comparando com a foto inferior. Né? Realmente, muito mais bonito. Muito mais bonito da direita, lá superior, do que o inferior. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento, e a odontologia está entrando cada vez mais na estética e se propondo a fazer procedimentos não só dentários, mas harmonização facial, o preenchimento. Você trabalha aí com estruturas da face, como nariz, boca, né? Então, a gente fica mais susceptível a processos na área civil, né? Por quê? Porque a gente está intervindo mais na face do paciente, e é o que eu frisei lá. Quer dizer, estética é uma coisa muito relativa, né? Eu não sei, assim, eu acredito que ela deve ter ficado satisfeita com esse sorriso novo dela aí com as lentes de contato, né? Porque a gente não teve notícia nenhuma em relação a nenhum processo por parte dela, né? Então, isso demonstra que é relativo, né? A própria Gretchen, que fez aqui com esse mineiro, eu esqueço o nome dele, como que ele chama? Igor? Igor Alves. Isso. Teve gente que gostou, teve gente que achou que ficou pior. Eu achei que melhorou, né? Então, estética é muito relativo. Então, a gente cada vez mais, e vocês que estão formando agora e que vão trabalhar muito com estética, porque é a área que está, né, bombando aí, vamos usar um termo que vocês usam, vocês vão ter que ficar atentos, manter registro de tudo, né? Porque o paciente pode não se sentir satisfeito e buscar uma forma de ressarcimento, né?
Então, esse caso da Adriane Galisteu aí, eu acho ele bem característico, tá? E eu, no lugar dela, eu ia querer ressarcimento, porque você sair dessa condição aí, da foto do canto superior direito, para ir para essa condição da foto inferior, né, eu acho que não melhorou, piorou em muito a estética dela. Né? Bom, então, as implicações na prática odontológica, né? Desse crescimento aí de processo na área civil relacionado à odontologia. Então, primeiro é o que eu estou falando para vocês, é a prática clínica defensiva, quer dizer, é registrar tudo, tá? É ter fotos, se você vai trabalhar com estético, você ter fotos do paciente, do antes e do depois, para você poder, né, apresentar isso na justiça, tá? O prontuário odontológico, então, ele tem que estar completo. Por quê? Porque ele vai contribuir para enfrentamento e prevenção de processos odontológicos. Tá? E ele deve, então, ser elaborado seguindo os preceitos legais que regem a profissão. Né? Então, já falei para vocês, o artigo 5º do capítulo 3 do Código de Ética, que a gente vai estudar isso, vocês vão ver que fala que é obrigação do cirurgião dentista, né, manter esse prontuário atualizado, tá? Com fotos, com radiografias, com toda a documentação do paciente. Eu estou com um probleminha aqui que eu não estou conseguindo ler o último item aí. Alguém pode ler para mim, Laís? Porque tem uma caixinha aqui em cima que eu não consigo ler. Posso, Marcos? Qual item, professor? O último item. Tem implicações na prática odontológica? Esse último item aí, ó, tem... Ele está falando desse último cartológico. do último pontinho amarelo. Podem servir como prova com finalidade jurídica, pericial e administrativa. Tá. Então, isso a gente já falou um pouco na aula passada, quando a gente falou da identificação, né? Então, né, pode ser usado em perícias, tá? Né? E também na identificação humana, né? A gente viu a importância aí do prontuário em relação a isso. Então, o que ele é? Então, é o conjunto de documentos gerados durante a relação do cirurgião dentista com o cliente, tá? Então, não é só a ficha clínica, isso que tem que ficar claro, né? A ficha clínica, ela é o mínimo que tem que ter um prontuário odontológico. Mas no prontuário vem radiografia, né? Fotografia, atestado, recibo, tá? Orientações que você dá ao paciente, encaminhamentos, é todo esse conjunto, né? Então, de acordo com o parecer 125 do CFO, ele vai ter que ter, no mínimo, aí eu frisei lá, no mínimo, né? Identificação do paciente, história e exame clínico do paciente, os exames complementares, o plano de tratamento. Eu estou com um problema com a tela aqui, que ela não sai. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse slide no modo apresentação aqui, que aí vai ficar melhor. Eu não consigo, tem uma tela, uma caixinha aqui. Lá embaixo está o quê? Evolução do tratamento. Evolução do tratamento, exatamente. O registro dia a dia dos procedimentos que você fez no paciente. Tá? Então, isso é o mínimo que tem que ter no prontuário odontológico, né? Isso de acordo com esse parecer do Conselho Federal de Odontologia. Lembrando para vocês, o Conselho Federal de Odontologia é responsável, né, pela fiscalização do exercício da nossa profissão, tá? O artigo 43 do Código de Ética Odontológica,
né, ele fala que os documentos e qualquer impresso odontológico deve conter o nome do profissional, o nome da profissão, cirurgião dentista, se for o caso, né, pode ser um técnico de prótese dentária, né, as profissões regulamentadas pelo Conselho. O número de inscrição da pessoa física ou jurídica, se for uma clínica, né, no caso seria o do responsável técnico pela clínica, no Conselho Regional de Odontologia. Então, toda a documentação, né, odontológica, ela vai ter que ter isso, tá? O nome, né, do profissional, o número de registro dele no Conselho Regional de Odontologia, que ele esteja inscrito, tá? O prontuário clínico, né, que seria a ficha clínica, né? Então, ele vai ser gerado a partir do tratamento do paciente. Isso aqui é importantíssimo, ó. Ele pertence ao paciente e a guarda é do cirurgião dentista ou entidade prestadora de serviço, no caso, uma clínica, né? Do paciente está tratando uma clínica, ser pessoa jurídica. Então, o paciente, ele pode requerer uma cópia do prontuário odontológico, tá? O dentista tem que fornecer. O prontuário é dele, né? Então, aí ele vai fazer uma cópia para o paciente, vai fazer um recibo, né, falando que ele recebeu, tá? Mas a guarda, né, do prontuário, você vai dar a ele uma cópia e vai guardar o original e vai deixar registrado que você deu a ele aquela cópia que ele solicitou, tá? Então, para ter validade jurídica, ele deve ser bem formulado, né, e possuir dados verdadeiros sobre o paciente. Então, você não pode ter nenhum dado, né, que seja inverídico relacionado ao paciente. Então, vai ter que ter a identificação do paciente, né, nome, idade, sexo, CPF, né, a história clínica, a queixa principal do paciente, a história da doença atual, né, como que evoluiu a doença até chegar a esse quadro que ele se apresenta no momento, a história pregressa dele, história familiar, história pessoal e social, questionário de saúde. E aí, no questionário de saúde, você pode perguntar se ele é hipertenso, se ele é diabético, várias doenças, né, que são mais frequentes na população. E é importante você deixar um espaço para que ele relate alguma outra doença que você não questionou, né? Porque às vezes ele tem alguma condição rara, alguma coisa que não é comum, tá? E que vai interferir no tratamento odontológico. Então, é importante deixar um espaço para isso. O exame clínico, né, que você vai registrar no odontograma, ou você pode registrar dente a dente. Inclusive, a literatura fala que o melhor é até você registrar dente a dente, ao invés de colocar um odontograma, você coloca lá do 38 ao 31, do 48 ao 41, do 28 ao 21, né? Isso na dentição permanente, lógico. Se for descido, a numeração é outra, né? E do 18 ao 11. Então, você faz como se fosse uma tabela, coloca o número do dente e na frente você descreve, né, o que tem ali. O odontograma, a gente vai ver alguns daqui a pouco, é importante que estejam registrados a condição anterior ao tratamento e a condição posterior ao tratamento. Então, todos os procedimentos que você fez, descrevendo, né, os materiais utilizados, tá? Se foi resina, né, se foi um cimento ionômero de vidro, o que você usou para restaurar aquele dente ali. Isso é importante porque a durabilidade das restaurações, ela está associada também ao tipo de material que você usa, né?
E isso, no momento que você faz o plano de tratamento, você vai discutir com o paciente, né? Então, por exemplo, um dente posterior que precisa de uma restauração tipo MOD extensa, e aí não vai ser uma restauração de resina direta, vai ser indireta. Você pode usar a resina termopolimerizável, né, que são as restaurações MOD tipo Solidex, né, Artiglass, ou você pode usar restaurações em IMEC, né, que são de cerâmica pura. Então, a durabilidade desses materiais é diferente, tá? Então, você tem que deixar tudo, explicar tudo isso para o paciente, né? Quando você propõe a ele o tratamento. E sempre você fala as duas opções de tratamento, né? Explicando as diferenças, é lógico, entre um material e o outro. E aí o paciente vai optar de acordo com a condição dele, né? E o que ele acha melhor. Então, é importante registrar o que você fez e o material que você usou, tá? Porque depois o paciente pode, né, questionar. Ah, mas ele não me apresentou alternativa, falou para eu fazer esse material aqui, o IMEC, eu estava super apertado e ele nem me falou que tinha outra opção de um material mais barato, né? Então, isso precisa ficar claro para o paciente e é importante que ele seja esclarecido em relação a isso. A data em que foi feito o O procedimento. exame, exames complementares, receitas, atestados e avisos de recebimento. Isso mesmo. Exames, atestados, tudo isso também, gente, em duas vias. Uma é do paciente, a outra vai para o prontuário e ele assina. Tem que ficar registrado lá. Tá? Né? Então, a gente tá exercendo o quê? Odontologia defensiva. Né? Lembrando que esse aqui que o prontuário é o instrumento legal que eu tenho para me defender no caso de um processo. Tá? Então, né, e esses são itens mínimos. Professor, Sim. eu sou obrigada a oferecer um outro tipo de material? Por exemplo, lá onde que eu trabalho, por exemplo, lá trabalha muito com porcelana. Uhum. E eu não vejo outro material lá, a não ser a porcelana. Você tem que falar para o paciente as opções de tratamento. Tá? Agora, Entendi. se a clínica só faz porcelana, então ela tem que deixar claro para o paciente que lá, né, são executados tratamentos somente com porcelana. Entendi. Mas existem outras Mas que opções. tem outra opção, né? Tem outra opção. E aí vai falar as vantagens para eles, né, Naira? Tem que esclarecer que tem uma durabilidade maior, esteticamente é melhor, que a outra, né, com o tempo tem alteração de cor, deixar isso claro para ele, porque ele tem o direito de optar. Né? Se você for olhar o custo, né, de um iMac lá, o quê? Quanto que vocês estão cobrando no MOD? Uns 2.500? Isso? Na Serec tá a porcelana 1.400. Pois é. Se você for olhar o custo de um Solidex, vai ser mais ou menos, vai ser menos da metade disso, eu creio. Eu não tenho muita certeza, né? Então, o paciente tem que saber que ele tem uma opção, ainda que não seja tão boa, né, quanto o Serec, mas ele precisa saber. É importante você esclarecer ele quanto a isso. Ele tem o direito de saber. Né? Então, deixar isso claro e deixar registrado, né, que foram apresentadas opções para ele. No momento Entendi. que ele combina o tratamento com você, né? Tá? Senão depois ele pode falar, não, ele só me falou isso. Não, tem outras opções. Entendi. Tá?
só voltar aqui. Tá. Anamnese. Gente, anamnese é importantíssima. Né? Importantíssima. Nessa fase, então, que a gente está vivendo agora, da Covid-19, a gente vê a importância de uma boa anamnese. Né? É importantíssimo você saber se o paciente tem sintomas respiratórios, se ele não tem. Estou citando assim, estou fazendo parêntese aqui. Né? A anamnese, ela contribui para um diagnóstico correto. Né? A gente tem condições bucais que estão associadas a condições sistêmicas. Por exemplo, o paciente diabético descompensado, ele vai ter uma condição periodontal pior. Né? E vai ser mais difícil você controlar a condição periodontal dele. Então, é importante você fazer uma boa anamnese, porque muitas vezes, né, uma condição sistêmica vai interferir com o seu planejamento de tratamento e com as orientações que você vai ter que dar a esse paciente. Então, na anamnese, você vai colocar a identificação do paciente, a queixa principal, o motivo da consulta, as expectativas que ele tem quanto ao tratamento odontológico, a história odontológica atual e pregressa, né? A história dos tratamentos que ele já fez, tá? A história médica, né? Com informação atual e passadas, tá? Questões psicológicas devem ser elaboradas também para se conhecer um pouco mais do comportamento do paciente. Então, por exemplo, a questão da estética, né? A gente colocou lá a foto da Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu, eu gosto de usar ela como exemplo, porque ela tem um histórico com a odontologia que é bem interessante, né? Ela sempre foi muito focada na estética odontológica. Quando surgiu o clareamento dentário, ela era uma das celebridades aí que mais fazia clareamento, né? Eles falaram uma época que ela usava até tipo um esmalte para os dentes, para ficar branquinho, né? E ela foi mexendo naquela dentição dela, até chegar aquele quadro lá final que a gente viu com as lentes de contato. Na psiquiatria, hoje em dia, se fala de uma doença que chama dismorfia, que é aquela pessoa que nunca está satisfeito com a aparência. Né? É um transtorno, é considerado um transtorno psíquico. Né? E eu vejo ali a Adriana Galisteu um exagero. Se a gente for ver a estética dela, daquela foto lá, né, que estava à direita, com a estética atual, ficou muito pior. Né? Vamos pensar no Michael Jackson. Ele virou outra pessoa. Né? Então, é importante a gente entender também, né, a questão psicológica. Tá? Então, aquele paciente que chega no seu consultório que fala, eu fiz esse tratamento, mas não ficou bom, porque eu achei que essa pontinha aqui do dente... Às vezes você olha, está lindo o tratamento, uma reabilitação linda, mas ele não está satisfeito. Então, você já tem que acender uma luz vermelha. Né? Quer dizer, é o tipo de paciente, tá, que muitas vezes você vai fazer um tratamento maravilhoso nele, né? Mas sempre vai ficar alguma coisa a desejar. E isso, muitas vezes, tem um fundo psicológico. Né? Ele não tá satisfeito. Tá? A minha irmã mais velha, né, eu cito o exemplo dela porque eu já falei para ela tem dismorfia. Né? Ela tem 62 anos, ela parece ter 37, 38 anos. Né? Mas quando você compara uma foto dela com 24, 25, 26 anos, compara uma foto hoje, você não consegue identificar que é a mesma pessoa.
né? Então, a pessoa entra, essa questão de fazer, de estética, ela é muito pessoal, né? E muitas vezes ela vai gerando uma sensação, a pessoa sempre parece que vai querendo mudar, vai querendo acrescentar alguma coisa, enfim, né? Então, isso é um aspecto muito importante da gente ficar atento, né? Quando o paciente chega, fiz isso, mas não gostei disso, porque você olha e você acha que está tudo bem, mas o paciente está incomodado, né? Eu acho importante registrar isso na anamnese, né? Porque tem essa questão também, né? Então, é importante ainda na anamnese questionar sobre alterações na TM, né? Aftas frequentes, herpes, labial, hábitos deletérios, claro, né? E a higiene bucal. Importantíssimo, preenchimento da ficha clínica, né, com registro de tratamentos anteriores. Então, lá no seu odontograma, Vitória está com o microfone aberto aí. Então, importante, né, fazer o preenchimento do que o paciente já apresentava, colocar lá no odontograma, tá? E aí você vai preencher, né, um segundo odontograma com aquilo que você fez. Né? Porque depois o paciente pode começar a reclamar de um tratamento que não foi você que fez, que ele já tinha. Então, você tem que registrar o que ele tinha e aquilo que você fez. Né? Laís, lê para a gente aí essa que está logo abaixo, que eu não consigo ler. Questionar sobre alergias de ordem geral e, ao final, deixar espaço para que o paciente possa manifestar outras alterações. Isso. Sempre importante, né, você deixar um espaço para ele falar de alguma coisa que você não perguntou, porque a gente tenta fazer uma anamnese o mais completo possível, mas são inúmeras as patologias, e às vezes o paciente tem uma patologia rara, uma alergia que é rara. Por exemplo, né, os pinos para implante são feitos de quê? Titânio. Né? 99% da população não tem alergia. Mas existem casos de alergia, né? Então, é importante você dar espaço para que o paciente se manifeste em relação a alguma coisa que você não perguntou, que não consta ali da sua anamnese, tá? E no final, né, é bom ao final da anamnese, o paciente, ou se for menor, né, o representante legal assinando, atestando que aquelas informações que ele deu ali correspondem à verdade. Professor, igual você Sim. estava falando da importância de registrar também o procedimento que foi realizado no odontograma, né? Pensando, igual o senhor falou, pensando por esse lado, a gente precaver também até no outro quesito, vamos supor, do paciente ir em outro profissional e fazer alguma coisa, e acontecer alguma coisa, e depois ele retornar falando assim, não, acho que eu fiz foi com fulano, e ir atrás, né? Digamos isso, e resguarda também nesse quesito, né? Também. De evitar, digamos assim, porque senão a gente não tiver registrado, acaba que a gente pode cair nessa questão aí, né? Uhum. De responder por algo que às vezes nem fez. Que nem fez. Exatamente, Amanda. Por isso que tem que estar tudo bem registrado. Uma coisa importantíssima, gente, que muitas vezes os profissionais esquecem de fazer, registrar as faltas do paciente, né? Normalmente registra o que fez e tal, o dia que foi e tal, o paciente. Mas o dia que o paciente faltou, as faltas não registra. E às vezes é aquele paciente que chega, começa o tratamento, aí tá, você põe o provisório nele, ele viaja, fica um mês fora, depois volta lá no seu consultório, todo nervoso, fala: você colocou esse dente aqui na frente, eu viajei e o dente caiu. Eu passei uma hora aperto, estava no exterior, tive que pagar tantos dólares para fazer um provisório. E você não tem registro das faltas dele.
né? Aí isso é importante, por isso que é importante ter registro das faltas. Não, eu coloquei seu provisório, te remarquei dia tal, você não veio colocar o definitivo, está aqui. Você viajou com o provisório que você quis, e você sabia que era provisório, né? Então, registrar as faltas é importantíssimo. É importantíssimo até, tá, ligar para o paciente. Então, ele não foi uma, não foi duas, está lá a coroa definitiva dele, liga e anota na ficha. Dia tal, foi feito contato telefônico, dia tal, contato telefônico. Se mesmo assim ele não vai, manda uma carta com a AR. Né? Falando, chamando ele. Porque isso é documento. Isso tudo vai ficar arquivado no prontuário dele. Né? Isso é odontologia defensiva. Tá? Então, a gente tem que ficar atento. Por melhor que seja o relacionamento que a gente tem com o paciente, né? A gente precisa separar o relacionamento de amizade com o relacionamento profissional. Por mais simpático que seja o paciente, é que a gente nunca sabe. Se você fizer alguma coisa que, né, desagrade a ele, ele pode buscar a justiça. Né? Então, tudo isso tem que estar anotado. E essa questão, né, de anotar a falta, ela é importantíssima. Se o paciente não vai no seu consultório, você não tem condição de concluir o tratamento dele. Ou então ele fala, ele falou que o tratamento ia ficar pronto em 1 mês, mas já tem 2 meses que eu estou lá e não termina. Só que aí, nesses 2 meses, né, vamos supor que você marque uma vez por semana, seriam 8 consultas, o mês tem 4 semanas, né? Ele faltou 6. Não terminou por quê? Porque ele não foi. Né? E a gente que já tem mais tempo de experiência profissional, a gente vivencia isso. Isso acontece no consultório com muita frequência. Tá? Então, é importante também registrar a falta. Né? Porque a falta, ela interfere com o tratamento também. Né? O paciente, ele tem uma parte do tratamento, é sua responsabilidade, mas o paciente, ele é corresponsável. Se ele não mantém uma boa condição de higiene, se ele falta às consultas, você não tem condição de fazer o tratamento como você planejou. Então, tudo isso precisa ficar registrado na ficha. Tá? E muitas vezes, né, o profissional só preocupa em registrar o que ele fez. Essas coisas ele esquece de registrar. Né? Então, o histórico clínico detalhado, né? E aí isso vai ser feito após o preenchimento do odontograma, e a gente vai ver lá que o odontograma, tá, Amanda? Então, você tem o antes, a situação inicial, que ele chegou no consultório, e você tem o que foi feito pós-tratamento, né? A data de atendimento, os procedimentos, as faltas, atrasos, outra coisa, atraso, né? Então, por exemplo, às vezes você marca o paciente às 17 e você tem um outro paciente às 18, ele chega lá no seu consultório às 16h45. Gente, 15 minutos tem condição de você fazer alguma coisa no paciente? Não tem. Você vai ter que liberar ele, né? Consultas remarcadas, isso tudo deve ser registrado, né? Tudo escrito em letra legível e à tinta, né? Depois que você faz o registro, o paciente vai assinar, mostrando que ele está ciente que naquela data e hora ele recebeu aquele atendimento que está descrito na ficha clínica dele.
Tá? Outra coisa que muitas vezes os profissionais não fazem, e aí na hora que tem um processo, gente, uma coisa que o juiz leva muito em conta é o prontuário. O prontuário está completo, tem a assinatura do paciente, tem os exames do paciente, está tudo lá. Né? Se o dentista chega e apresenta uma documentação bem organizada, ele já ganha ponto. Né? Isso dá uma boa impressão ali para o juiz. Né? Ele vê que tem uma organização. Tá? Então, né, a assinatura do paciente ou responsável legal nos documentos do prontuário confirma o consentimento para a execução do procedimento ou fato citado. Então, é importantíssimo, né, que você converse, explique para o paciente, e aí, importante você não usar uma linguagem muito técnica. O paciente tem que entender aquilo que você está falando para ele. Por exemplo, Naira, né, se você vai falar para ele, olha, eu tenho CEREC, que é uma porcelana, que não tem alteração de cor com o tempo, né, mas tem um outro tratamento, que é com resina. Ele é um tratamento que ele é menos estável, que tem alteração de cor, né? Usar uma linguagem que o paciente entenda, porque também se você explica usando uma linguagem muito técnica e ele não entende o que é, não adianta, ele precisa entender. Né? E isso é uma questão fundamental, inclusive, no termo de consentimento livre e esclarecido. O paciente tem que entender para ele consentir, ele tem que entender o que você vai fazer na boca dele. Quais os procedimentos que você vai executar. Né? Então, eu, por exemplo, eu sempre explico e depois pergunto, você entendeu? Você está de acordo com tudo? Né? A gente precisa assegurar que a pessoa está entendendo, porque senão depois ela pode alegar, não, ele me falou isso, mas eu confiei nele, eu achei que era o melhor, achei que só tinha isso. Né? Então, é importante usar uma linguagem que não seja muito técnica, que o paciente compreenda. Tá? Então, né, essas assinaturas, a assinatura tem que estar presente, tá? Para mostrar, né, que ele concordou e que ele confirma que a execução do procedimento, tá? Como está determinado no novo Código de Processo Civil, né? Que é uma lei a Lei 13.105 de 2015, né? E o capítulo eu não estou conseguindo ler as coisas aqui direito por causa dessa janela que eu não... Pode falar, ler para mim, Laís. Qual o capítulo? No capítulo da sessão... Vocês estão me ouvindo? Então... Ah, tá. A internet está ruim aqui. O capítulo 12 das provas, artigo 408, as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Então, é isso. Então, né, tem que ser dessa forma. Tá? O histórico clínico ele vai ter que ser bem detalhado, né, e o paciente vai ter que ter uma boa compreensão daquilo que você fez, que você executou na boca dele e dar a concordância, né, se mostrar de acordo. Isso é feito mediante assinatura. Então, aí a gente tem o odontograma, né? A gente já teve uma aula com esse odontograma, vocês me falaram que a Monize deu uma aula para vocês, que não era esse o modelo, né? Ela parece que ensinou vocês a trabalhar com esse modelo, não foi? De quadradinhos? Sim, isso daí mesmo. Nós chegamos a trabalhar também com o Léo. O Léo passou um pouco do outro modelo também. Esse dos dentes. Sim. Tá. Eu até conversei isso com o Bernardo, mas aí ele resolveu padronizar
esse modelo aqui, para não ficar confuso. Então, aqui vocês estão vendo que tem 2 odontogramas, né? Olha lá, ó. Então, no primeiro você vai registrar o que o paciente chegou, a condição que o paciente chegou no consultório, e tem esse outro, que é onde você vai registrar o tratamento que você fez. Tá? Então, é o que a Amanda falou, é importante ter esse registro do antes e do depois. Porque, às vezes, o paciente esquece, né? Vamos supor, ele fez um tratamento há 6 meses atrás com um dentista e aí trocou as restaurações posteriores e colocou resina. Isso é muito comum acontecer, isso que eu vou relatar para vocês. Aí as restaurações eram mais profundas, o dentista não fez uma proteção pulpar adequada, e aí depois o paciente começa a ter dor, ter pulpite, e evolui para uma necrose, e acaba tendo que fazer canal naqueles dentes que ele fez resina. Né? Aí vamos supor que ele voltou lá no seu consultório para fazer uma limpeza. Nesse meio tempo. Fala, depois que eu fiz a limpeza, que os dentes começaram a doer. Né? E aí? Aí você tem que ter lá registrado que quando ele chegou no consultório, que ele tinha essas restaurações em resina. E o que você fez vai estar escrito lá, que foi uma profilaxia, e assinado por ele. Senão, ele fez uma limpeza dentária. Essas lesões endodônticas, esses canais, eles são consequências do tratamento anterior que ele fez. Olha aqui, está aqui no meu odontograma. Né? Porque o paciente não tem conhecimento, quer dizer, ele foi lá no dentista, trocou tudo, colocou tudo branquinho, né, estético, igual eles gostam, mas ele não sabe que, dependendo da profundidade, você vai ter uma proteção pulpar diferente. Se as restaurações forem mais profundas, você tem que, né, colocar, proteger com cimento hidróxido de cálcio, ionômero de vidro, né, para que não seja necessário fazer tratamento endodôntico depois. Né? E aí ele foi lá no seu consultório, fez a limpeza, e o problema é a limpeza. Porque o problema surgiu depois da limpeza. Né? Então, tem que estar registrado, tá? Preencher o odontograma. Então, vocês estão vendo, se vocês estão começando agora a clínica de propedêutico, vocês vão ver que, né, a gente vai insistir com vocês nisso aí. Isso é importante. O preenchimento... Pode falar. Você falando nessa questão de odontograma, pode-se pedir também, vamos supor, após realizar todo o procedimento, fazer um raio-x também, digamos, para ter como comparativo também? Pode, sim, né? Sim, porque pode. Uma live de uma dentista, ela falando que o paciente, ele fez um tratamento, estava com uma trinca no esmalte, e depois ele voltou com uma trinca muito maior. E aí ele alegou que era tratamento, enfim, essas coisas assim. Aí ressaltando, falando sobre essa questão do odontograma, eu imaginei que, por segurança também, né, creio que seja viável também até uma radiografia para ter como comprovado que o tratamento foi finalizado com sucesso, né, digamos. Sim, você faz a radiografia inicial e final. Inclusive, se o paciente for um paciente convênio, você vai ter que fazer, para comprovar que você executou, né, o tratamento. Então, é importante ter a radiografia inicial e final. Tá? Então, essa documentação toda vai ficar lá dentro do seu prontuário, guardadinho. Marco, aqui, precisa da radiografia até em caso de procedimentos simples, como limpeza? Se o paciente, a questão da radiografia para cárie dentária é a seguinte, por exemplo, para diagnóstico, né, de cárie dentária. A cárie dentária, para ela se desenvolver e atingir dentina, ela vai demorar aí, tem estudos mostrando, ela demora em torno de 6 meses ou mais, né? Então, o ideal é que o paciente, por exemplo, ele foi e fez esse tratamento lá, beleza.
fez as radiografias na época, fez o tratamento. Tá, ele voltou para fazer limpeza. O ideal é você pedir, tá? Porque já tem 6 meses, né? É você fazer as radiografias interproximais de novo. Para descartar alguma lesão de cárie. Tá? Sim. E não precisa preocupar, a dosagem que a gente usa no raio-x odontológico, ela é muito pequena, então não tem problema repetir radiografia com 6 meses. Lógico que, no caso, se for uma gestante e ela tiver até o 3º mês de gravidez, que é o período de formação, né, você deve evitar, tá? Você deve evitar, né? Normalmente, a gestante você vai fazer radiografia no caso de uma urgência. Ela chega com dor, você precisa confirmar um diagnóstico, então aí você faz raio-x, né? Mas fora o caso da gestante, não tem problema nenhum você fazer, não. E deve fazer, porque, né, você pode ter alguma lesão de cárie ali, interproximal, que não foi detectada, e depois o paciente pode também reclamar, né? Falar, eu estive lá, ela fez exame, falou que não tinha cárie, agora meu dente está doente com cárie. Entendi. Entendeu? Então, você pode pedir, sim. Tá? Normalmente, quando o paciente chega no meu consultório para fazer uma avaliação, que é a primeira vez, assim, que não é um paciente que eu acompanho, eu peço radiografia interproximal de todos os dentes. E se tem algum dente que tem tratamento endodôntico, né, ou já tem uma queixa de dor espontânea, aí eu peço a periapical também. Então, a radiografia interproximal, o paciente, quando chega no consultório, é uma rotina, né? Porque o diagnóstico de cárie interproximal a gente faz com radiografia interproximal, com a bite wing, né? Então, é importante fazer sim, tá? Né? Aí, no caso, claro que a gestante você vai avaliar, tá no 3º mês de gravidez, então, peraí, não tem dor, não tem nada? Não, então eu vou protelar. Vou aguardar, vou deixar para fazer depois. Não que a dose que use possa prejudicar, né, o embrião, né, o feto. 3 meses a gente já fala feto. Mas é que, às vezes, a gestante fica com aquilo na cabeça, né? E aí, às vezes, depois a criança nasce com algum problema, e ela fala, mas eu fiz aquele raio-x lá no dentista, não devia ter feito. Então, né, a gente evita mais por causa disso. Não que a dose que a gente use tenha potencial para gerar alguma malformação. É muito pequena a dose. Ela teria que fazer muitos raios-x odontológicos para que afetasse mesmo a formação da criança, tá? Mas ter esse cuidado também, né? As radiografias e tomografias, né, devem ser corretamente arquivadas, porém, todos os exames, gente, eles são do paciente, tá? E se o paciente pedir, né, você devolve, mas faz um recibinho, tá? Fala, olha, no dia tal, foram entregues as radiografias tal, a pedido do paciente. Aí ele vai assinar que ele está ciente daquilo. Os exames sempre são do paciente, tá? Então, ele tem o direito de pedir, porque ele pagou por eles, né? Então, eles são dele, tá? A gente está vendo até agora essa polêmica aí do exame da Covid do Bolsonaro, né? Que ele não está querendo entregar, e a justiça está pedindo. Então, o exame é do paciente, tá? No caso dele, a lógica é diferente, porque tem uma questão aí que é o fato, né, dele estar participando de eventos,
né, e dele ter viajado com várias pessoas que testaram positivo para Covid-19. Então, a gente vê aí, né, eles tiveram que, a justiça, né, o jornal foi à justiça pedindo que ele apresentasse o exame. Tá? Atestados e declarações de comparecimento. Lembra lá que a gente falou da falsidade ideológica? E depois que vocês formarem, que vocês estiverem lá com registros seus no CRO, vocês vão ver que vai aparecer muita gente pedindo vocês atestado, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Um atestado inverídico, falso, ele pode trazer muita dor de cabeça para o profissional. Está previsto no Código Penal isso. Nós falamos sobre isso já, vocês sabem, né? Então, o atestado, ele tem que afirmar a veracidade de certo fato odontológico e das consequências dele. Tá? Então, a Lei 5.081, que é a que regulamenta o exercício da nossa profissão, né, confere a nós a possibilidade de atestar na nossa atividade profissional. Tá? Então, né, a Lei Complementar 6.215 de 75 afirma: compete ao cirurgião dentista atestar no setor de suas atividades estados mórbidos e outros, inclusive, para justificativa de falta ao emprego. Tá? Outra coisa, nunca colocar no atestado para os devidos fins. Quando você coloca para os devidos fins, você está dando a possibilidade do paciente usar aquele atestado para um tanto de coisa. Concordam? Né? Ele pode usar ele para fins judiciais. Vai lá, atropela uma pessoa, aí chega, você dá um atestado falando para os devidos fins. Né? Ele está usando aquilo para uma finalidade que não é o que você imaginava que fosse. Né? Então, é importante colocar para fins de trabalho, para fins escolares, tá? Evitar de usar esse para os devidos fins. Você vai dar um atestado para a finalidade que ele vai ser usado. É importante você saber para que ele vai usar aquele atestado. Né? Atitudes ou falsas ou omissas vão se enquadrar no artigo 297 e 298 de falsidade ideológica. Tá? E aí, né, isso cabe restrição de liberdade, né, prisão mesmo, tá? Se você for condenado, né, e multa. Tá? Então, né, de acordo com esses artigos do Código Penal, né, então, omitir em documento público ou particular declaração que dele deverá constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa em relação, Laís, me ajuda aí, a ser escrito com fins de prejudicar... Ao que deve ser escrito com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. O cirurgião dentista responderá também o processo ético conforme o artigo 18 do Código de Ética Odontológica. Então, vocês estão vendo que o dentista pode ser duplamente penalizado, né? Pelo Código Penal e pelo Código de Ética. Tá? E é muito comum isso. Vocês vão ver que depois que vocês estiverem lá com o CRO de vocês definitivo, é muita gente que chega para pedir, gente da família mesmo, que chega para pedir, não pude ir hoje em tal lugar para fazer isso, será que você me dá um atestado? Né? Então, ficar ciente de que, tá, isso pode caracterizar um crime.
né? Por mais amigo que seja. E aí eu sempre acho, né, que a gente nunca deve abrir espaço para que as pessoas peçam. Acho que você já deve deixar claro da primeira vez, não dou. Porque se você abre espaço, a pessoa te pede 2, 3, então você deve falar, não, eu não posso dar isso porque, né, de acordo com, eu posso ser até processado por causa disso, tá? Tanto eticamente como, né, penalmente, né? Então, deixar logo claro que não vai dar atestado que não corresponda, né, a uma situação verídica, né, que isso tem implicações aí. Declarações de comparecimento também é muito comum, né? E aí chama atenção lá que a comercialização de atestados é proibido pelo Código de Ética Odontológica. Então, você não pode vender, né, atestados, nem declarações de comparecimento. Tá? Esses documentos têm que apresentar o nome completo, identificação e os fins específicos, vejam lá, específicos do atestado, nunca para os devidos fins. Sempre você vai perguntar, você quer o atestado para quê? É para a escola, é para o trabalho, tá? E aí você vai colocar a finalidade. Nunca coloquem para os devidos fins, né? Você não sabe qual a finalidade que ele vai usar o documento. Né? O atestado, ele é um documento. Né? O cirurgião dentista, ele tem fé pública. Então, aquilo que você coloca ali, né, é considerado como verdadeiro. Tá? Deve constar data e horário que ele teve ali. Porque vamos supor, ele ficou lá no seu consultório de 16 às 17. Mas aí ele saiu de lá, do consultório, pegou o carro, atropelou uma pessoa e matou. Ele está com seu atestado lá, não tem horário? Ele falou, não fui eu. Aqui, ó, eu estava no dentista nesse horário. Né? Então, é importante ter o horário em que ele foi atendido também. O Código Internacional de Doenças, a gente já falou sobre isso. Né? Se o paciente pedir para colocar, porque às vezes a empresa é bem rígida e fala que tem que ter o CID, você vai colocar, mas vai colocar, constar lá que foi colocado a pedido do paciente. Né? Por quê? Porque hoje, com a internet, basta você pegar, jogar lá no Google, CID tal. Ele vai falar o que o paciente tem. Né? E aí envolve a questão do sigilo profissional. Né? Você está expondo o paciente. Tá? Então, sempre, né, você não coloca o CID. Se ele pedir, você coloca, mas coloca lá, a pedido do paciente. E ele assina. Que ele pediu para colocar. Né? O acompanhante, ele tem direito a uma declaração de comparecimento, é muito comum, né, a filha ou o filho levar o pai, a mãe, no consultório odontológico. Eu que atendo geriatria, geralmente idoso não vai sozinho, tem alguém que o acompanhe. Né? Então, essa pessoa tem direito à declaração de comparecimento de acompanhante. Tá? Então, você pode emitir, né? Não tem problema. Então, deve ser emitida em 2 vias, a segunda, assinada, pode falar, Laís. Pelo paciente e retida para arquivamento no prontuário. Gente, vocês estão vendo que sempre 2 vias. Uma vai com o paciente, outra fica no prontuário. Tá? Isso tudo tem que ficar arquivado. Né? É esse conjunto de documentos que, no caso, né, de você ser
arguído judicialmente que você vai apresentar. Tá? Então, sempre em 2 vias. E aí você pode colocar o carbono, o paciente assina, e você fica com uma via. Encaminhamentos. Então, hoje em dia, a gente trabalha de forma interdisciplinar, multidisciplinar. Normalmente, o dentista, hoje em dia, não faz todos os procedimentos. Então, por exemplo, tem gente que faz prótese, não faz canal, né? Tem gente que não faz implante, tá? Então, você vai encaminhar o paciente para outro profissional para ele fazer determinado procedimento. Então, isso deve ser feito mediante cartas, sem rasuras, com linguagem simples e objetiva, contendo os procedimentos a serem executados. Então, você fala, encaminho fulano de tal, 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 para a realização de tratamento endodôntico no dente tal. Tá? Outra coisa, normalmente você dá opções para o paciente. Você deve dar pelo menos 2 opções para ele. Porque se você encaminha para uma pessoa específica, você é corresponsável, né? Então, você dá as opções e o paciente decide qual dos profissionais ele vai procurar. O ideal é isso. Tá? O correto é isso. Né? Após fazer essa indicação, né, você se torna responsável pela vigilância do tratamento. Então, aí você vai, né, procurar acompanhar. Ele foi lá, ele fez o canal, foi tudo bem, está tudo ok, né? No caso de endodontia, né, normalmente o profissional ele manda para você, ao final, toda a documentação, né, um raio-x do canal feito. Normalmente, quando você encaminha para endodontia, assim, é uma situação que você vai colocar um pino de fibra de vidro, alguma coisa assim no dente, né? Então, ele já manda até com um conduto já preparado para receber o pino. Então, ele manda a radiografia final, já no comprimento, e com os dados todos, né? O comprimento que ele usou para tratar o canal, né? O quanto que ele desobturou, já vem tudo certinho. Normalmente, o paciente chega com envelope com essa documentação para você, né? Então, é importante você fazer esse acompanhamento, né? Esses encaminhamentos devem ser feitos em 2 vias, tá? E uma vai ser assinada pelo paciente e guardada, Laís. Que palavra que é essa? Mantida no prontuário. Mantida no prontuário. Então, o prontuário sempre tem uma cópia de tudo que você fez. Então, vocês estão vendo que o prontuário ele é o registro, né, da sua relação com o paciente. Tudo está ali arquivado e guardado para caso você precise. Professor, no caso, por exemplo, de acontecer que o prontuário é guardado em papel, né? E aí acontece um incêndio, alguma coisa, aí perde toda a documentação. Como é que o dentista vai proceder com isso? Aí vai informar o conselho, né, que houve esse incêndio e que a documentação foi perdida. Não é uma coisa que, né, foi da vontade dele, estava tudo registrado lá. O importante é que ele informe, né, que a documentação foi perdida, ele deixe isso registrado. E no caso de algum problema judicial, assim, aí no caso não daria um problema para ele, né? Não, ele vai informar, ele vai ter que apresentar esse documento, né? Ele vai ter que fazer um protocolo, registrar isso. No caso, quando tem incêndio, normalmente você tem um registro policial também, né? Do incêndio, ele vai apresentar isso e falar que ele não tem a documentação. Ele não vai ter como, né, provar. Aí vai ser a palavra dele e essa questão da documentação que foi perdida. Mas isso é lógico que o juiz vai levar isso em consideração, né? Que é uma coisa que não foi independente da vontade do profissional, né?
Depois disso que a gente vai falar da questão, da próxima aula, a gente vai falar dos prontuários eletrônicos, né, que eu acho importantíssimo. Acho que, principalmente pós-Covid, eu acho que tudo que for digitalizado vai ter um valor. E também uma coisa que vai chegar para ficar para a gente, para a odontologia também, são as teleconsultas. A gente vai ter que entrar nas teleconsultas. Ontem mesmo me procurou a filha de um paciente procurando atendimento, e eu já falei com ela que a gente vai fazer inicialmente uma teleconsulta, né? Então, a partir de agora, vai ser um recurso que a gente vai usar cada vez mais. E vamos ter que estar preparado também para registrar essas teleconsultas, né? Para ter um registro disso. Aí envolve uma série de questões. Vai ser gravado. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. Se a gente vai gravar, não vai gravar, pode gravar, né? Tem umas discussões que precisam acontecer. Receita também tem que ficar lá no prontuário, né? É a Amanda. Amanda, seu... Não, tá bom. Eu queria só fazer um comentário, assim. tá, pode fazer. Igual, beleza, as consultas médicas, a gente até, entre aspas, entende, mais ou menos, porque às vezes a gente vai com o relato médico, e através dos relatos eles conseguem dar um parecer, exame, enfim. Mas na odontologia, como é feita essa questão aí de auto não, digamos assim, Vamos falar disso na aula que vem. Ah, beleza. Tá? Vamos discutir. Ainda não tem uma legislação assim, mas já tem várias pessoas levantando essa questão da teleconsulta, e tem gente que já realiza. Tá? Nesse momento, por exemplo, a teleconsulta ela é importante até para a triagem dos pacientes no consultório, né? Se o paciente é sintomático ou não. Agora é o Lucas que abriu o microfone aí. Lucas, fecha o seu microfone. Então, a gente vai discutir sobre isso. Bom, em relação às receitas. Então, o que é a receita? É a prescrição escrita de fármaco ou medicamento, né, com orientação de uso, feita por um profissional legalmente habilitado. Então, por exemplo, antibiótico. Dentista pode, não são todos profissionais que podem prescrever. Dentista pode? Pode. Dentista pode prescrever antibiótico, né? E aí a gente precisa conhecer um pouco também, né, em relação aos medicamentos, né, e aos tipos de receita. Então, os medicamentos podem ser de referência ou de marca, que é aquele que tem patente e foi inicialmente comercializado. A gente vê, por exemplo, que tem muitos médicos, né, que não gostam de prescrever genérico, né, que falam, não, mas é diferente, toma esse aqui porque é diferente. Tem os medicamentos genéricos, né, que tem a mesma dosagem, formulação do medicamento de referência, e o importante é que eles têm testes de bioequivalência, ou seja, eles são equivalentes, né, aos de marca ou de referência. E tem os similares, né? Laís, lê para a gente aí. Tem a mesma formulação do de referência. Pode variar quanto ao tamanho, forma, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos. Então, ele já pode ter alguma diferença aí em relação ao recipiente, né, para diluição, o tamanho também pode ser diferente, né? Normalmente, a orientação é que a gente prescreva o genérico, tá? Porque, inclusive, a gente sabe que em termos de custo, né, ele é mais barato que o medicamento de referência ou de marca. Então, você coloca lá o genérico, tá?
É igual eu falei, alguns profissionais, alguns médicos fazem questão que você tome o medicamento de referência. Eles falam que não acreditam no genérico, acham que ele não tem a mesma ação que o de referência, enfim. Eu mesmo, tenho uma médica que eu uso medicamento que ela faz questão que eu tome o de referência ou de marca. Eu compro, mas ele é bem mais caro. Tá? E no caso dele colocar lá, por exemplo, um clavulin, você não pode optar por um clavulanato de potássio com amoxicilina qualquer, não. Você tem que usar o clavulin, no caso. Principalmente no caso de antibiótico, você vai seguir. E a farmácia vai aceitar. Ela vai aceitar o que tiver na receita. Entendeu? Tem que ser o que está na receita. Tá? As vias de administração do medicamento. Então, na receita é importante que você coloque, né? A primeira, você vai colocar, na receita vai ter a sua identificação, a identificação do paciente, e logo em seguida você vai colocar a via de administração. Se é uso interno, o que é o uso interno? Né? É aquilo que é deglutido, né? Ou pode ser por sublingual ou retal. Tá? Então, o medicamento sempre passa pelo tubo gastrointestinal. Tá? O uso interno são as vias enteral e parenteral. Né? Podem ser soluções, pomadas, cremes, de uso tópico ou injetável. Né? A aplicação pode ser direta ou indireta, e de acordo com a lei 5.000, a lei, né, da 5.081 de agosto de 1966, que trata das competências do dentista, o dentista pode prescrever, lê para mim, Laís. Especialidades terapêuticas de uso interno ou externo. Isso. Tá? Então, em algumas situações, né, a gente pode também fazer indicação, né, de medicamentos de uso externo, tá? Deixa eu passar aqui. As receitas comuns, né, deve conter denominação genérica do medicamento prescrito, tá? Né? Então, lá no serviço público, né, sempre vai ser o genérico, né? Deve ser feita a tinta, legível, tá, gente? E essa questão aí, hoje em dia, né, os médicos, eles estão fazendo, inclusive, impresso, né, porque teve um problema sério nos Estados Unidos com essa questão de fazer a prescrição à mão, e não só os médicos, os dentistas também, né? Já sabe os medicamentos, a gente tem um rol de medicamentos que normalmente a gente prescreve, né? Então, você deixa já pronto no seu computador, imprime, assina e carimba. Por causa da questão da letra, né? Porque letra de médico tem umas que é impossível de ler, né? Observados a nomenclatura, o sistema de pesos e medidas oficiais, indicar a posologia, a duração total do tratamento, o nome, endereço do paciente, data e assinatura do profissional, endereço profissional e número de inscrição no respectivo conselho regional. Essa questão do carimbo, ela é meio contraditória, porque carimbo é uma coisa que, assim, qualquer pessoa faz carimbo, né? Então, assim, algum tempo atrás era difícil o acesso, mas não tem um controle disso. Então, você pode ir ali no chaveiro, normalmente chaveiro faz carimbo, ele faz o carimbo para você com um número de CRO, de CRM falso. E tem até casos, eu tenho uma amiga médica, né, que eles deram fizeram um documento usando o CRM dela com uma assinatura totalmente diferente da dela. Ela foi chamada na justiça para ir lá, mas a assinatura não era dela. Tá? A gente que trabalha,
né, no serviço público, e às vezes trabalha na periferia, tem casos de roubo de carimbo. As pessoas roubam carimbo, tá? Então, essa questão do carimbo, caso você não tenha, você pode usar o seu número do conselho, tá? Porque o carimbo não segura, não dá segurança nenhuma, tá? Porque ele pode ser falsificado. Gente, são 9h10, a orientação é que sempre deu intervalo para vocês. Vou parar agora, tá? Para vocês tomarem um café, dar uma descansadinha, que o assunto é meio puxado também. E a gente volta 9h30, ok? Ok. Ok. Nossa.